Então, pessoal, nesse segundo vídeo sobre câncer, eu vou falar para vocês sobre a segunda gama de genes, que são os supressores de tumor. Eu vou falar um pouquinho de prevenção de câncer também, tá? Então vamos para aula. Então, primeiro, talvez o mais importante supressor de tumor que a gente tenha no câncer é essa proteína chamada P53, tá? Essa proteína é um supressor de tumor. Como é que ela funciona, tá? Ela é envolvida com reparo ao dano de DNA. Tá? Então, quando você tem dano de DNA, P53 é ativado, ela vai lá para o núcleo e ela vai ativar então, os seus genes alvo, tem a ver com a atividade supressora de tumor. Tá? Então, se o dano não for reparado, P53 fica ativado por tempo suficiente para induzir apoptose na célula, então a célula vai morrer. Tá? Mas ela também produz um feedback negativo, tá? Uma retroalimentação negativa, que é a expressão dessa proteína MDM2, que é um inibidor de P53. Tá? Então, essa proteína faz com que retira P53 do núcleo e bloqueia a transativação de P53. Tá? Então, vai ser a célula vai entrar em apoptose, vai depender do balanço entre essas duas proteínas, tá? Então, se você tiver dano extenso do DNA, dano por muito tempo, a P53 fica ativada por muito tempo, então ela vai causar a apoptose. Se o dano for transiente, ele conseguir ser reparado, então a P53 vai ser desligada e a célula vai sobreviver. Tá? Porque ela vai sobreviver por quê? Porque ela vai aumentar a produção de MDM2 e aí MDM2 vai tirar a P53 do núcleo, vai bloquear a transativação, vai induzir a degradação de P53 via proteassomo. Então você vai reduzir a atividade de supressores de tumor, a célula não vai entrar em apoptose. Tá? Então quanto mais dano de DNA você tem por mais tempo, maior a chance da célula entrar em apoptose. O que acontece quando você não tem P53? Você não vai ter esse efeito de supressor de tumor, você não vai ter apoptose, e aí você, mesmo com dano de DNA que é comum nos tumores, a célula não vai se matar. Então o P53 funciona como um freio. Tá? E se você não tem P53, é muito difícil você conseguir recolocar P53, tá? Embora isso vai ser muito importante, porque metade dos tumores conhecidos, né? Metade dos tumores que você analisar, você vai encontrar mutação, algum tipo de mutação de redução de função de P53. Então ele é muito presente no tumor para aumentar a capacidade do tumor se multiplicar. Então, o balanço entre P53 e MDM2 é o principal, tá? Então, o P53 vai induzir então, a apoptose ou senescência da célula. E aí, para terapêutica, tem duas formas de você abordar esse problema, tá? Ou você aborda diretamente o P53, que talvez seja o mais difícil, então estão se tentando, já se tem na verdade, uma terapia gênica, que é um adenovírus recombinante, que codifica P53. Então a ideia é você infectar as células tumorais de modo que você recoloque P53 no genoma delas e recupere a capacidade dela de induzir a apoptose, tá? Ou reativadores P53. E uma outra abordagem talvez seja menos difícil, é você inibir MDM2. Porque mesmo que P53 tenha uma atividade baixa, então em alguns tipos de tumor P53 não está totalmente perdida, ela tem atividade baixa. Se você conseguir inibir MDM2, você consegue aumentar a atividade de P53, talvez seja o suficiente para você reduzir o crescimento do tumor ou matar o tumor. Tá? Então, em terapêutica, as pessoas estão tentando inibir a interação de MDM2 e P53 e inibidores da atividade de MDM2. MDM2 é uma ubiquitina ligase, por isso a ubiquitina P53 faz com que P53 seja degradado via proteasoma. Então, de novo, isso aqui é um trabalho antigo, tem mais de 10 anos, então isso aqui pode ter mudado, mas o que eu quero falar para vocês é que essa terapia gênica aqui, gendicina, essa terapia gênica ela já está aprovada para uso, tá? Para tumores de cabeça e pescoço. Então é uma terapia gênica que usa um vetor de adenovírus, mais ou menos a mesma tecnologia que a vacina Sputnik V da Rússia usa para a Covid-19, tá? Para a SARS-CoV-2. A ideia então é você recolocar, infectar as células tumorais com esse adenovírus
e você vai recolocar P53 no tumor. Tá? E como eu falei na slide anterior, você tem várias outras estratégias da estabilização de P53, com inibindo a interação de MDM2 com P53, ou inibindo a própria MDM2, atividade, ou reativação de P53. Tá? Um outro supressor de tumor importante em alguns tumores tem essa sigla gigante, CDKN2A. Esse gene aqui ele gera duas proteínas, tá? Transcrito beta e transcrito alfa. O transcrito beta ele funciona como regulador de P53, tá? Então, na verdade, ele inibe o inibidor de P53. Dessa forma, então, ele mantém o P53 ativado. Por isso que ele é um supressor de tumor. Então, se você perde esse gene, você tem provavelmente uma redução da atividade de P53 e o tumor vai conseguir andar para frente, tá? O transcrito alfa ele gera um inibidor de ciclina D1 e CDK4, tá? Que são proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular. Tá? Então, quando essas proteínas estão ativadas, você progride no ciclo celular para a célula começar a duplicar o DNA, então na fase S, síntese de DNA, e esse gene inibe essa progressão. Tá? Então, se você não tem a expressão desse gene, você tem uma redução da atividade P53 e você tem uma aceleração do ciclo celular. Logo, ele é um supressor de tumor. Um outro supressor de tumor importante para câncer de mama e câncer de ovário é BRCA1 e 2. BRCA1 e 2 está envolvido com reparo de DNA, tá? Então, é um marcador genético importante. Então, mulheres que têm mutações em BRCA1 e 2 têm uma chance muito aumentada de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, mesmo durante a juventude. E um último fator de supressor de tumor também importante é a via do NF-κB, isso para alguns tumores envolvidos com o sistema imune, como leucemias, tá? Como é que a via do NF-κB funciona? Ele é uma via envolvida com um processo de ativação do sistema imune, tá? Então, quando você tem duas vias, tá? Independente da via que você tem de ativação, no final você precisa, o NF-κB ele está sempre ligado, que são essas duas, esse aqui RILA-A e P50, tá? Esse aqui é o NF-κB, ele está sempre ligado com o inibidor, que é o IKB, tá? Esse IKB, tá? Ou o P100, são inibidores impedem que o NF-κB migre para o núcleo e tenha ativação dos seus genes alvos. Que genes alvos estão envolvidos, né, no NF-κB? Antes do sistema imune classicamente, né, imunidade inata, inflamação, maturação de célula B, desculpa, ele também está envolvido, por exemplo, com sobrevivência celular. Tá? Então você precisa aumentar a multiplicação de células do sistema imune e garantir que essas células sobrevivam para você combater a infecção que quer que seja. Tá? Então, se você tem uma desregulação desse processo e mais NF-κB migrando para o núcleo, talvez você tenha um processo de multiplicação exacerbada de células do sistema imune e aí você pode ter desenvolvimento de uma leucemia. Qual é a ideia? Então, como é que isso funciona? Esses inibidores impedem que NF-κB migre para o núcleo. Para eles migrarem, eles são degradados via proteasoma. Tá? Quando então, eles são degradados, eles migram para o núcleo. A ideia é você conseguir um inibidor dessa degradação dos inibidores. Então, esse experimental aqui, bortezomib, tá? Ele é o inibidor da degradação dos inibidores de NF-κB. Com isso, você manteria o NF-κB preso no citoplasma, ele não consegue ir para o núcleo, não consegue manter as células do sistema imune, ativar a sobrevida das células do sistema imune. Então, se isso for a base molecular de um tumor, você consegue bloquear o desenvolvimento dele. Então, aqui temos esses inibidores, tá? Então, aqui o volume do tumor, crescimento do tumor, com diferentes dosagens de posologias, tá? Então você vê que independente do tratamento que você faz, são essas 4 linhas de baixo, você tem uma redução no crescimento do tumor. Dependendo da posologia que você usa, você também tem uma redução no crescimento do tumor. Tá? Então funciona quando você tem esse tipo de base molecular da desregulação da via de NF-κB. Falando de prevenção agora,
Tá, existem vários pontos que você conseguir tentar prevenir o tumor, tá, o surgimento de um câncer. Isso é importante para a saúde pública de modo geral. Então, alguns tumores são claramente associados com exposição a agentes de risco, tá? Então, pessoas que fumam têm maior chance de ter câncer de pulmão, esôfago, pessoas que alcoólatras têm maior chance de câncer de fígado, e por aí vai, tá? Então, identificar e você talvez políticas públicas para você reduzir a exposição a esses agentes reduziriam a incidência de tumores nas pessoas. Você monitorar a existência de câncer nos indivíduos, tá? Então, pessoas que já tiveram tumores e você manter eles sob a vigilância do sistema de saúde, de modo que você consiga rapidamente perceber se você tem um novo tumor ou o tumor que não foi totalmente curado, então você tem um ressurgimento do tumor. Isso é importante para a saúde pública. Condições prévias, tá? Então você conseguir identificar, por exemplo, BRCA1 e 2 na população, saber quais mulheres têm maior risco de ter câncer de mama ou câncer de ovário, você pode conseguir fazer um acompanhamento mais individualizado para esses pacientes, para essas mulheres, né? E tentar identificar um câncer logo no início. E talvez o mais importante sejam biomarcadores para a gente conseguir identificar os tumores cada vez mais rápido ou cada vez mais cedo. Alguns tumores não faz muita diferença se você descobre ele muito cedo ou muito tarde, porque a capacidade de tratamento é muito boa. Então, os tumores mais comuns, câncer de mama, câncer de próstata, depende muito mais do tipo de tumor que aparece do que o tempo que você descobre. Para outros, você descobrir o tumor ainda é muito essencial. Câncer de pâncreas é super difícil de ser detectado. Quando o paciente é diagnosticado com câncer de pâncreas, normalmente o câncer está muito avançado e a sobrevida é muito pequena. Tá? Então, conseguir descobrir biomarcadores que você consiga identificar de modo fácil se aquela pessoa tem um tumor em um estágio muito pequeno e você consiga fazer um tratamento mais rápido possível, pode salvar muitas vidas. Então, biomarcadores é um campo importante no estudo de tumores hoje. Tá? Então, eu só peguei como exemplo de biomarcadores. Aqui, nesse trabalho de revisão, olhando biomarcadores para metástase em câncer gástrico, tá? Então, tem diferentes biomarcadores que já foram identificados, tá? De vários tipos, são fatores de crescimento, quimiocinas, exomos, que são vesículas que são secretadas pelo tumor, proteases, até microRNAs que são secretados pelo tumor, que podem ser identificados no sangue. Então, de modificações de níveis desses substâncias, dessas proteínas, dessas moléculas, podem ser usados para identificar o surgimento, a incidência de um tumor no paciente. Então, você conseguiria descobrir mais rápido, nesse caso aqui, que o tumor gástrico está fazendo metástase, e aí você pode tentar fazer um tratamento mais específico para tentar aumentar a sobrevida ou salvar esse paciente. Tá ótimo? Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês de uma segunda parte da aula, que é envelhecimento.